galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, o resenha vem fazer agora o resumo do que foi a última rodada da Copa Libertadores das Américas. 2019 terminou a fase de grupos, cada grupo tem o primeiro e o segundo colocado e os terceiros colocados foram para a Copa Sul-Americana. Dentre esses, um brasileiro, que é o Atlético Mineiro, que foi o único dos brasileiros que não passou para as oitavas de final. Então já temos os primeiros de cada grupo, os segundos de cada grupo, onde terá um sorteio, e esse sorteio, os primeiros colocados farão a primeira partida fora de casa e a segunda partida em casa. A partir das quartas de final vem aquele critério de melhor classificação para ver quem é que joga primeiro em casa e a segunda em casa e a segunda fora. A princípio, se nas quartas de final tiver um primeiro colocado contra um segundo colocado, esse primeiro colocado sempre jogará a segunda em casa. Se for dois primeiros colocados, o que tiver melhor, o que teve um maior ponto na fase de grupo, vai jogar a segunda em casa. Ou seja, a pontuação faz diferença até a semifinal. Na final não, porque a final é jogo único, estão tentando fazer igual a Champions, num local determinado, já está determinado aonde será a final. Então lá não tem vantagem para ninguém, mas até a semifinal, quem fez mais pontos leva a vantagem de jogar sempre a segunda em casa. Então vamos lá, galera, meu amigo, torcedor dos times que estão na Libertadores. Então vamos lá. Bom, tá aqui o quadro que a Conmebol já soltou com o pote dos primeiros colocados e lá o dos segundos colocados. Bom, com o término da Libertadores, meus amigos, fica nítido que o Brasil mostrou a sua força. E eu vou ser bem sincero no que eu vi e eu tô vendo em relação a essa Libertadores, e eu já vi em outras. Olha, na minha opinião, pelos jogos que eu acompanhei, pelos jogos que eu vi, não vou falar que é zebra, tá? Porque a gente tem aí os times argentinos que sempre complicam, que sempre chegam na fase final, eles crescem muito. Mas eu não vejo nenhum time desses que se classificaram para oitavas de final que seja mais forte do que os times brasileiros, não. Na minha visão, os 6 brasileiros que estão nas oitavas de final, entramos com 7, temos 6 agora. Na minha visão, e não é puxa-saquismo, na minha visão, os 6 brasileiros são os mais fortes. Tem o River e o Boca. O River e o Boca ainda não mostraram o mesmo desempenho do que foi ano passado. É lógico que quando chega a oitava de final, a coisa muda de figura e os times argentinos crescem muito, porque eles são times que estão todo ano na Libertadores e isso dá experiência. Mas eu estou falando pelo que eu vi. O Libertad, os times do Paraguai começaram muito bem, mas no final deram uma caída. Eu vejo, lógico, não estou falando que são só os brasileiros, mas eu vejo os 6 brasileiros, qualquer um deles, lógico que tem que melhorar algumas coisas, mas os 6 com condições normais de levantar o título. E ainda digo, tem condições sim desse ano termos uma final brasileira. Levo muita fé, pelo que eu vi. A não ser que o cenário mude muito, o futebol brasileiro se apequene, se amedronte e não consiga. Mas pelo futebol, que não foi espetacular, tivemos jogos muito bons dos brasileiros. O Flamengo contra a LDU,
o Furacão contra o Boca Juniors em casa. Tivemos o Grêmio dando uma arrancada, o Cruzeiro num grupo mais fraco, mas arrebentando todo mundo só no último jogo que o Cruzeiro deu mole. O Palmeiras sempre aquele time regular, o Internacional mostrando muita força dentro e fora de casa. Ou seja, para mim, dá para os brasileiros. Então vamos lá. Dos 6 brasileiros que passaram, 4 ficaram em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou Grêmio e Atlético Paranaense. Do lado B, lá, que ficaram em segundo lugar, dando uma olhada aqui, dá uma olhadinha aqui, ó, temos Nacional, River Plate, LDU, Grêmio, São Lourenço, Atlético Paranaense, Godoy Cruz e Emelec. A meu ver, desses 8, os mais encardidos são os 2 brasileiros do River Plate. Grêmio, Atlético Paranaense e o River Plate, que é o último campeão da Copa América. Desse lado, temos 2 últimos campeões da Copa América. O Grêmio, da Copa Libertadores, desculpa. O Grêmio, em 2017, e o River Plate em 2018. Então, acredito eu que nenhum time que ficou em primeiro lugar queira pegar Grêmio e River Plate. E aconselho também a não pegar o Furacão. Acredito que os brasileiros, os 4 brasileiros que passaram, vão torcer para pegar os outros times, que, a meu ver, os segundos colocados, os mais fortes, são os 2 brasileiros, repito, são os 2 brasileiros, Grêmio, Atlético Paranaense e o River Plate. Vou falar que o Nacional é fraquíssimo, o LDU, muito meia boca. O Flamengo perdeu para o LDU lá, mas porque realmente deu muito mole. São Lourenço, jogo normal. Godoy Cruz, Emelec. Então, para mim, os mais fortes são esses. E os mais, não é mais fracos, que passaram, não são tão fracos assim, mas que você pode ter um confronto os brasileiros com menos ressalto, isso é tudo hipotético, é o Godoy Cruz, o Emelec, e depois a LDU, tá? Mas principal, os mais fortes desse pote B que eles vão ter lá no sorteio, Atlético Paranaense, Grêmio e River Plate. No pote A, temos aí 4 brasileiros, Palmeiras, Cruzeiro, Internacional e Flamengo. Temos os 2 primeiros na pontuação são brasileiros. Na verdade, os 3 primeiros são brasileiros. Palmeiras, Cruzeiro e Internacional, que está na sequência aqui. E o Flamengo, que não fez uma pontuação muito alta, também não foi o último dos primeiros colocados. O Olímpia ficou com menos pontos que o Flamengo. Então, temos brasileiros na primeira, segunda e terceira colocação e o Flamengo na 7ª colocação, mas entre os primeiros. Então temos 4 brasileiros, temos 3 times do Paraguai, surpreendente, Cerro Porteño, Libertad e Olímpia, e apenas um argentino, que é o Boca Juniors, que ganhou na última partida do Furacão em casa. Ganhou, mas jogou com 12, né? Na verdade jogou com 13. O time, a torcida do Boca, que sempre ajuda, e o seu principal jogador, o juiz. Porque o juiz meteu a mão no Atlético Paranaense. Meteu a mão descarado. E eu vi o treinador do Atlético falando, muita gente falando, no estádio do Boca Juniors não tem como jogar sem VAR. Não vá se pegando que com VAR os problemas vão acabar, porque quem coordena o VAR é árbitro de vídeo, é ser humano. Se ele quiser meter a mão, se ele quiser roubar, mesmo com a imagem, ele vai roubar do mesmo jeito. Não vem com, tem o VAR, não vai adiantar nada. O que pode acontecer é diminuir o erro, mas acabar
o favorecimento, esquece que não vai acabar. Pode diminuir, mas acabar não vai acabar, porque o Brasil não tem força nenhuma na Conmebol, força nenhuma, tá? Então pode diminuir com o ato de vídeo, mas acabar essas metidas de mão descarada, igual foi feita contra o Atlético Paranaense, isso não vai acabar. Então temos, ao total, 6 brasileiros nas oitavas, argentinos tem 4, é o Boca Juniors, River Plate, São Lourenço e Godoy Cruz. Temos um time do Equador, um time do Uruguai. Então, o Flamengo, o Brasil dominando aí essas oitavas com 6 times, mostrando a força do futebol brasileiro, mesmo não tendo feito partidas brilhantes na maioria dos jogos. Porém, os outros times também não fizeram nada que chamasse a atenção. Então vejo, na minha análise, ao final, como eu disse no início do vídeo, os brasileiros têm muita chance. O Palmeiras. Meu amigo torcedor palmeirense brasileiro, o Palmeiras não vai jogar bonito nunca. Nunca. Por quê? Porque não é estilo do Felipão. E tem um outro detalhe. Tá aí uma discussão muito grande de ser eficiente e jogar bonito. Se for eficiente, não tem como jogar bonito. Eu discordo. Dá para você ser eficiente e jogar bonito, sim. Dá. Estamos tendo grandes exemplos na Champions. Olha os jogos. Olha o que aconteceu. Temos uma final Liverpool e Tottenham. Olha o que aconteceu nesses jogos. Então dá para você ser eficiente e jogar bonito, sim. Está provado com esses jogos entre Barcelona e Liverpool e PSV e Tottenham que dá para você jogar bonito e ser eficiente. Talvez no futebol sul-americano não se consiga, e sendo especificamente do futebol brasileiro, não se consiga fazer essa junção de se jogar bonito e ser eficiente pela baixa qualidade técnica que a grande maioria dos times tem. A grande maioria dos times, os jogadores são mecanizados. A habilidade é um nível abaixo do razoável, mas que tem muita força física. Então, tendo só força física e pouca técnica, não vai ficar bonito nunca, porque vai ter que ser um time praticamente uma peça de teatro, ensaiadinho, que não tem atores suficientes para fazer de vez em quando um monólogo. Vai ter um time ou outro que tem um jogador que possa fazer um monólogo, possa fazer alguma coisa diferente. No futebol brasileiro, tem. No argentino, tem. Porém, a tal da tática tomou tanto conta do futebol que ficou uma coisa tão mecânica e, a meu ver, tão feia, que as pessoas olham só para tal deficiência, para tal do resultado, pouco esquecendo do espetáculo, porque, para mim, não tem sentido. Não dá para ser eficiente e não dá para ter espetáculos dois, ou é uma coisa ou outra. Não, para mim dá sim. O que falta é qualidade. Falta qualidade. Aí o medíocre diz que não tem como. Mas tem como sim. Com qualidade tem. Vou dar um outro grande exemplo. O Felipão em 2002. Lembram da seleção do Felipão? Por mais que o Felipão tentasse prender aquele time, fazer um time que fosse menos para o ataque, um time que marcasse mais, que saísse mais no contra-ataque, que é o jeito do Felipão, segurar mais, ser um time mais reativo, aquele time não conseguia pelos jogadores que tinham. Ele tinha na frente o Ronaldinho Gaúcho, e Rivaldo e Ronaldo. Então, por mais que ele tentasse, não dava. Ele tinha, por um lado, o Cafu, que avançava muito, não tinha habilidade, mas ia muito, e o Roberto Carlos pelo outro.
Como é que ele vai segurar um time desse atrás? Não dá, porque era um time que tinha muita qualidade. Então não me vem falar que não dá para ser eficiente e não dar espetáculo, não ter qualidade, porque aquele time de 2002 deu. Foi eficiente e deu espetáculo em muitas vezes. Inclusive na final, com o Ronaldo fazendo 2 gols. Então, quando diz o treinador ou os jogadores dos times dizem que não dá para ser eficiente e dar espetáculo, porque é ruim, é medíocre, não tem qualidade, sabe que seu time não tem qualidade. Porque se tiver certeza que o time tem qualidade, dá para dar espetáculo suficiente. Minha visão. Eu sei que vai ter um monte de jogador, um monte de treinador e até um monte de torcedor que não vai concordar com isso. E isso também vai do treinador. Tem treinador medroso. Treinador medroso. Que seguram o seu time, travam os seus jogadores. Que os jogadores querem atacar, mas não podem, que o treinador trava, segura, porque é tática acima de tudo. Legal. Só que tem que ter no meio da tática o improviso, que sempre foi a maior qualidade do brasileiro, o improviso. E que a maioria dos treinadores aqui do Brasil estão tirando, estão cortando o tal do improviso da tática. O que a gente, na Europa, a gente vê muita tática, mas vê muito improviso também. Os jogadores, por suas habilidades, improvisam também. E tem liberdade para isso. Aqui no Brasil não se consegue. Ou tem tática ou tem improviso. Não consegue fazer os dois. Ou é eficiente ou dá espetáculo. Não dá para fazer os dois. Por quê? A qualidade é baixa. Minha visão. Porém, acredito que os brasileiros têm condições de chegar em 2 brasileiros à final. Vamos lá. O Palmeiras não vai jogar bonito nunca por uma questão do seu treinador, mas é um time eficiente. É um time eficiente. Não tem como falar, o Felipão é ruim. O Felipão ganhou a Copa do Mundo. Tomou de 7-1. Porra, bicho. Mas tudo que ele fez, esqueceu, ele foi o último campeão brasileiro. Ou seja, título ele tem. Jogar bonito não é uma coisa do Felipão, a não ser que imponham a ele. Mas é um time eficiente que tem elenco. Não é tudo que falam, a meu ver. O time, o elenco do Palmeiras é forte? É. Mas não é da dimensão que muitos comentaristas colocam para falar mal. Mas é uma força. Se ficar em primeiro lugar, no geral, não quer dizer muita coisa. Porque ano passado o Palmeiras ficou e não foi campeão. Chegou às semifinais e saiu fora. Então, isso ajuda. Mas não é ponto fundamental. Mas não vai mudar muito o Palmeiras. O Cruzeiro é um time que gosta de mata-mata. O seu treinador é especialista em mata-mata e o time já está condicionado ao mata-mata. Deu uma queda de produção agora, mas até as oitavas o Cruzeiro dá para se ajeitar e entra forte no mata-mata o Cruzeiro. Outro que, a meu ver, está pronto para o mata-mata. Internacional. Voltou agora a Libertadores, está na Série B, Série A, agora Libertadores. É um time que, por causa do seu esquema aguerrido de velocidade e nunca desistir da bola, é um time que entra forte também pelo fato de jogar quase sempre a segunda em casa. E é um time que tem um poder de marcação forte. Então, para jogar a primeira fora de casa, para segurar o resultado e tentar fazer o resultado em casa, o time do Internacional tem esse poder de marcação. Só não pode, no primeiro jogo, um placar ser muito alto. Porque aí o Inter vai ter que se abrir demais no segundo jogo e que não é uma característica decisiva do time do Inter. E então o Inter tem que encontrar esse meio termo. Mas é um time que, por características táticas, é um time muito bem arrumado para jogar um mata-mata.
Temos aí o Flamengo, que tem um estilo diferente dos outros três. O estilo do Flamengo é diferente do Internacional, do Cruzeiro e do Palmeiras. O Cruzeiro é o que mais se assemelha ao do Flamengo. O time do Flamengo é um time mais leve. O time do Palmeiras também é mais leve. Mas o time do Palmeiras, por uma questão tática do Filipão, é um time que gosta de ser mais reativo. O time do Flamengo, apesar do Abel também gostar de ser reativo, ele não tem como, porque os jogadores do Flamengo não conseguem, é igual aquela seleção de 2002, não conseguem ser um time que fique todo atrás, fechadinho, sendo contra-ataque. O time do Flamengo, por necessidade dos jogadores, eles gostam de ficar com a bola. Eles gostam de ficar o tempo inteiro com a bola. Então é uma característica um pouco diferente. E o Flamengo, desses 4 primeiros lugares do Brasil, é o que ficou que está um pouquinho abaixo, que eu coloco um pouquinho abaixo, por uma questão. Não do ataque. Apesar de no último jogo do Flamengo, o Flamengo ter perdido um caminhão de gols, é um time que cria muito. Tem muita qualidade técnica na frente. Mas se o Flamengo não mudar as 2 laterais e contratar mais um zagueiro, minha visão, acho muito difícil, não é impossível, mas acho muito difícil o Flamengo chegar a uma final. Agora, se o Flamengo contrata 2 laterais que saibam marcar e tenham uma subida qualificada e um zagueiro de mais imposição física, eu coloco o Flamengo exatamente no mesmo patamar dos outros brasileiros para a conquista do título. Isso é hipoteticamente, mas a gente tem que ser bem realista. Os 2 laterais do Flamengo são fracos para jogar mata-mata. Mas, do meio para frente, o Flamengo é um dos mais fortes desses 16 times que estão ali. Do outro lado tem o Grêmio, que não precisamos falar. Tem qualidade e tem tática. Oscilou muito nesse início. Mas quando chega mata-mata, o Grêmio é o Grêmio. E é um dos mais temidos. Garanto que ninguém quer jogar contra o Grêmio nas oitavas. O Atlético Paranaense, que está conhecido pela Sul-Americana, mas não teve tantas participações assim na Libertadores, chega muito forte. Primeiro, pelo fator campo, que no seu campo é muito difícil de alguém conseguir vantagem lá. Quase sempre o Furacão consegue essa vantagem e mostrou no jogo contra o Boca Juniors fora de casa que também tem poder para jogar fora de casa e segurar o resultado, desde que o juiz não ajude o adversário, como foi contra o Boca. Então, o Atlético Paranaense, o que pode faltar um pouco ao Furacão é a experiência dos seus jogadores e do treinador no mata-mata de Libertadores. Porque na tática e no time, eu coloco o Furacão igual a todos os outros 5 brasileiros. Então, coloco os brasileiros, sinceramente, como forças para chegar à final. E levo muita fé que poderemos ter esse ano o que aconteceu ano passado. No passado tivemos uma final argentina. Esse ano eu levo muita fé de termos uma final brasileira. Pena que não vai ser no Brasil, mas eu levo muita fé em ter uma final brasileira. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Agora é aguardar segunda-feira para o sorteio dos adversários. Após o sorteio, o seu amigo Resenha aqui com Magalhães, vem fazer uma análise dos jogos dos brasileiros nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Então, um grande abraço, conto com a participação de todos e faça o seu comentário. Estamos aqui aguardando. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau!